Bom, nossa aula está sendo gravada e só para quem for assistir essa aula depois, a gente está esperando uns minutinhos aqui para o pessoal entrar. Falando nisso, bom dia, Caio. Bom, galera, enquanto o pessoal está entrando, eu vou só recapitular o que a gente vai fazer aqui hoje. Então, seguinte, de acordo com o nosso planejamento, vou abrir o planejamento. Então, vocês devem estar vendo minha tela agora. De acordo com o nosso planejamento, a gente tinha visto. A gente está um pouquinho atrasado nesse conteúdo, né? Por conta dessa questão toda da paralisação que teve, ficamos 2 semanas sem aula. Então, a gente viu conceitos básicos e primeira lei de Mendel na semana passada. E a gente vai ver, então, hoje, eu vou fazer uma inversão aqui. Eu vou passar para vocês já a segunda lei e, se possível, interações. E na semana que vem, a gente completa aqui com o sistema B0RH, que é mais simples. Então, vão ser essas aulas. O material de segunda lei você já tem, mas eu vou passar um segundo material para vocês sobre interações gênicas, que também traz segunda lei. Então, vocês vão ter dois materiais diferentes sobre segunda lei, mas lembrando que interações está junto com esse material. Então, importante que vocês o tenham também. Então, antes da aula começar, já esperei aí praticamente 10 minutinhos. Então, eu vou passar esse material para vocês e depois a gente começa. Então, espera aí. Deixa eu jogar para cá. Beleza, então o material está aí, sendo carregado. Deixa eu ver se isso foi. Eu posso fechar isso aqui. Então, perfeito. Eu vou dar sequência à segunda lei pelo primeiro material, tá? Então, eu vou dar sequência de segunda lei pelo primeiro material e depois eu venho para esse segundo aqui para falar sobre interações gênicas. Beleza? Sara, você já está aí? Já lavou a roupinha? Já, tô aqui. Beleza. Qualquer dúvida é só falar. Bom dia, João. E vamos nessa. Seguinte. Primeiro, antes de eu entrar aqui nessa parte da segunda lei, propriamente, deixa eu só relembrar o que a gente falou na última aula, porque senão a gente pode acabar se perdendo aqui. Então, a primeira lei de Mendel, só para recapitular, é quando o Mendel estudou as ervilhas para poder tentar mostrar como é que se dá o processo de hereditariedade, né, entre os indivíduos. Então,
Ele pegou uma ervilha com uma característica lisa e pegou uma ervilha com característica rugosa. Ele também fez isso com a cor da ervilha. Então, às vezes, você vai estudar isso no livro didático, vai estar assim, ele pegou uma ervilha amarela e uma verde. Então, ali no caso, ele está estudando a cor da ervilha. Nesse caso aqui, a gente está falando sobre a textura da ervilha, se ela é lisa ou rugosa, se ela é enrugada, tá? E não importa qual é a característica. O importante é que você saiba que ele estudou uma característica, pode ser uma dessas que a gente está comentando aqui. Então, eu tenho uma ervilha lisa, eu tenho uma ervilha rugosa. Quando você cruza, né, no caso, quando ele cruzou essa lisa com essa rugosa, ele sabia que rugosa só gerava rugosa. Ele não sabia explicar por quê, mas ele sabia que isso acontecia. No caso da lisa, ele sabia que tinham lisas que só geravam lisas e lisas que geravam lisas ou rugosas. Então ele pegou aquela lisa que só gerava lisa, porque ele acreditava que essa seria uma ervilha de pureza, né? Que ela só gera ervilhas iguais a ela. Então, ele pegou essa rugosa com essa lisa e cruzou, né? Lembrando que para o Mendel, ele já acreditava que existiam fatores que compunham geneticamente, né? Geneticamente, eu estou fazendo entre aspas, porque ele não sabia o que era DNA, né? Mas ele sabia, né? Ele acreditava, a hipótese dele é que existia um fator que a gente recebia do pai e da mãe, né? Hoje a gente conhece esse fator como alelo, eu já tinha falado isso na última aula. Ele acreditava que esses fatores que vinham da mãe e do pai, eles eram passados para o filho em 50%. Então, metade do filho era formado pela metade do pai, tá certo? E o da mãe a mesma coisa. Ele colocou letras para isso. Então, para Lisa, ele colocou Rzão, Rzão, por conta da pureza, então ele tem duas letras iguais. E na rugosa, Rzinho, Rzinho. Lembrando que a letra R vem da característica recessiva, que é a rugosidade. Que é, no caso, então, a ervilha rugosa. Por isso, Rzinho, Rzinho nesse caso. E a dominante, você vai colocar com letra maiúscula, Rzão, Rzão. Mas por que esse daqui é dominante? Porque quando ele cruzou as duas, ele reparou que a mistura do Rzão com o Rzinho, né, formou, né, os filhos Rzão, Rzinho, eles nasceram todos lisos. Então a característica que dominou veio da lisa e não da rugosa. Por isso esse cara ficou com a letra maiúscula, por isso esse cara ficou com a letra minúscula. Ou seja, por isso esse é dominante, por isso é recessivo. E aí na segunda etapa do experimento dele, ele cruzou uma Rzão, Rzinho com outra Rzão, Rzinho. E aí quando ele fez isso, né, ele chegou a essa proporção aqui, né? Porque para você chegar a um cruzamento de um com o outro, o que você faz? Coloca no quadro de Punnett, né? Então aqui a gente tem um quadro de Punnett, aonde eu pego as letras que compõem esse cara. Então eu estou cruzando quem? Rzão, Rzinho. Então eu coloco aqui uma coluna um Rzão, outra coluna um Rzinho. Só que eu estou cruzando com outra que não está aparecendo aqui que seja igual, que também é Rzão, Rzinho. Na verdade, ele não está colocando outra aqui do lado, porque ele está fazendo uma autofecundação. Então ele está cruzando esse com esse mesmo. Tá? No caso da planta, isso é possível, né? Então, eu vou pegar esse mesmo código aqui, Rzão, Rzinho, né? Esse mesmo genótipo, e vou colocar aqui embaixo, nas linhas, Rzão, Rzinho, e depois eu vou começar a fazer o cruzamento. Então, primeiro Rzão, o primeiro Rzão, Rzão, Rzão. Primeiro Rzão, o segundo R, que no caso que é Rzinho, Rzão, Rzinho. O Rzinho com Rzão, só que você não vai colocar Rzinho, Rzão, porque, por convenção, né, a gente sempre só coloca a letra maiúscula primeiro, ou seja, quem domina. Então fica Rzão, Rzinho. E por fim, Rzinho, Rzinho. Então isso aqui a gente chama de quadro de Punnett, que é quando você faz o cruzamento controlado, né? Você coloca o genótipo feminino ou genótipo masculino e faz o cruzamento para obter os resultados. E aí qual foi o resultado desse trabalho do Mendel? Bom, ele percebeu que ele encontrou 3 ervilhas
lisas para uma rugosa. Então, a proporção fenotípica é 3:1. Concorda comigo? Porque o fenótipo é o resultado da expressão do genótipo. Então, ele viu que quando ele cruza essa, né, com outra igual, né, ou ele faz uma autofecundação dela, três vão permanecer do jeito que ela é e uma vai voltar a ser com o fenótipo, né, do parental. Então, a proporção é 3:1. E isso é a proporção fenotípica. Já a proporção genotípica é quando você pega os genótipos. Então, eu tenho 1 Rzão Rzão, para 2 Rzão Rzinho, para 1 Rzinho Rzinho. Então, a proporção genotípica é 1:2:1. Por que isso é importante? Por que eu estou recapitulando isso nesses primeiros 5 minutos de aula? Porque na segunda lei a gente vai fazer a mesma coisa. Só que na segunda lei, né, a mesma coisa que eu quero dizer de cruzamento. Mas no caso da segunda lei, a gente vai. No caso da segunda lei, a gente vai fazer ou promover aqui a análise de duas características ao mesmo tempo. Porque a primeira lei, que é a lei de segregação, ela quer mostrar, né? Ela quer desvendar que existe alguma coisa por trás, né, dos seres vivos e é passado adiante. Né? O homem sempre teve essa dúvida. Por que que pessoas claras de olhos azuis costumam fazer pessoas claras de olhos azuis? Por que que pessoas escuras tendem a fazer pessoas escuras? Só que às vezes não é não é o que acontece, né? Às vezes uma pessoa, um casal pele intermediária, de cor de pele intermediária, com tonalidades de cor de olhos intermediários, geram pessoas de olhos claros, pessoas brancas de olhos claros. Essa pessoa negra que gera uma pessoa, dependendo ali do grau de hibridismo que ela tem, ela pode gerar uma pessoa diferente dela, né? Ou uma pessoa clara, morena, clara, pode gerar um indivíduo com uma tonalidade de pele mais escura. E isso sempre foi visto pelo homem, né, antes do entendimento da genética, como impossível de se acontecer. Então, era uma ideia de que era idêntica, né, aos pais, principalmente ao homem, por conta da questão do machismo. Então, quando isso não acontecia, dava morte, né? Tipo, a pessoa achava que era incesto, né? Tipo, houve algum tipo de relação fora ali do que se esperava. Então, galera, tô falando isso para vocês entenderem o porquê que isso surgiu na época do Mendel, né? Bem antes do Mendel. O Mendel veio aí para poder tentar explicar isso de uma maneira bem mais simples, utilizando plantas. A gente já falou por que ele utilizou plantas lá no início desses slides. Tem lá uma série de características para que eles utilizem as plantas e não o ser humano de cara. Né? Mas a gente vai usar o Mendel para entender a genética, para se apoderar da genética e depois transpor isso para o ser humano. E aí vocês vão entender, por que que no ser humano acontece diferente? É porque aqui a gente tem dominâncias, né? Características de dominância completa. Lembrando que dominância completa é aquilo que, assim, ou é uma coisa ou não é. O ser humano não tem isso, né? Tipo, pode até ter, mas no geral não é assim. Então, eu não tenho a pessoa que é negra ou não é. Eu não tenho a pessoa que tem olhos escuros ou não, né? Ou é claro. Você tem uma variedade de colorações. E aí, depois do trabalho do Mendel, vai vir as variações das leis de Mendel. E aí a gente vai entender o porquê que no ser humano algumas coisas não funcionam exatamente dessa forma, como está sendo falado aqui, porém, é extremamente importante para que você entenda a hereditariedade humana, né, o animal de uma maneira geral, você precisa, né, entender como é que se dá isso da maneira mais simples. Que foi que o Mendel colocou para a gente através dos trabalhos dele, né, nos experimentos dele. Então, é isso que eu queria falar sobre a primeira lei, só para poder recapitular, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, por favor, perguntem, porque agora a gente vai entrar na segunda lei,
o buraco é mais embaixo, e depois eu já passo para interações gênicas. Quem chegou depois, se ficou boiando em alguma coisa, também aproveita para poder falar. Eu tinha deixado alguns exercícios ali com gabarito na aula passada, não sei se vocês conseguiram fazer. Depois digam aí também se foi tranquilo. E a gente entra então agora de cara em segunda lei de Mendel. Beleza? Bom, então olha só. Na segunda lei de Mendel, a ideia é estudar duas características ao mesmo tempo. E o Mendel ele quer provar uma coisa, ou ele quer responder a uma pergunta. Né? Todo trabalho científico quer responder uma pergunta. O trabalho científico do Mendel, nesse caso, quer responder a seguinte pergunta. Uma característica genética, né, uma característica, ela, quando é transmitida ao filho, ela depende de outra característica ou ela não depende? Vou trazer isso para o ser humano para ficar mais claro para você. É uma pessoa negra, né, ou seja, uma pessoa com a cor da pele com muita melanina. Ela necessariamente vai ter cor de cabelo negro e olhos negros. Ou seja, uma característica ela está embutida na outra, ou seja, você recebe isso no combo, né? Como se tivesse uma dependência, ou não, isso é independente. Ou não, eu posso ser negro, loiro. Ou vou fazer o inverso, né? Uma pessoa de tons de pele mais claras, então uma pessoa branca, ela necessariamente tem olhos claros, necessariamente ela tem pouca melanina nos olhos, por olhos azuis, olhos esverdeados. Será que toda pessoa é assim? Ou não, você encontra pessoas brancas de olhos escuros. Ou não, você encontra pessoas brancas de cabelos escuros natural. Então, eu estou dando um exemplo, tá? São exemplos, exemplos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o Mendel ele queria provar o porquê que uma coisa não está atrelada à outra. Né? Ele queria dizer, olha, eu vejo um monte de gente aí que é branca e tem olho escuro, né? E normal. Então, uma característica, ela não deve influenciar em outra, mas, pô, me prova. Então, é isso que ele vai fazer agora. Como é que ele fez? Ele pegou aquelas características que você viu lá na primeira lei, que era a cor da ervilha e a textura da ervilha, e estudou as duas juntas. Então, agora o buraco ficou um pouquinho mais embaixo, né? Porque além de você estudar se ela é Rzinho, Rzinho, Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho, você vai estudar a cor da ervilha, que é verde ou amarela. De acordo com o padrão, né, que a gente estipulou na primeira lei, se agora eu vou estudar a cor da ervilha, e eu sei que tem verde e amarela, e eu sei que a verde é a recessiva, porque verdes só geram verdes, nunca gera amarela, então por isso ela é a recessiva, né? Agora, a amarela pode gerar amarelo, pode gerar verde, dependendo do seu genótipo, né? Se for vezão, 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 a gente vai colocar a letra V, porque V de verde, tá? Por causa do recessivo, lembra disso. Então, se for vezão, vezão, cor amarela. Se for vezão, vezinho, pode gerar amarela, pode gerar verde. Vai depender de quem? Do parceiro, né? Lembra daquela, no final da aula passada, a gente falou sobre cruzamento teste, né? É justamente isso, você pegar uma ervilha que você sabe o genótipo, no caso é a recessiva, e cruzar com aquela que você não sabe o genótipo, que é a dominante. E você não sabe se essa dominante ela é homozigota ou heterozigota. Então, o cruzamento teste é justamente para poder provar quem é essa, essa esse ser vivo que você está cruzando ali, que você não sabe qual é o genótipo dele real, tá? Então, essa é a ideia.
Muito bem. Então, ele pegou uma ervilha duplo, né, recessivo, então, tanto para textura quanto para cor da ervilha. Então, você tem ali Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. E você tem a semente lisa amarela, que também é dominante, porque ele já fez ali previamente um cruzamento teste e já descobriu que essa amarela lisa é dominante, é homozigota pura, né? Então ele pega a dupla homozigota dominante, que no caso é a Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. E cruza isso. Quando ele cruza isso, ele vai ter a duplo heterozigota. Então ele vai ter um Vzão, Vzinho, um Rzão, Rzinho. Vamos lá. Como é que eu sei que isso vai dar um duplo heterozigoto? Como é que eu faço, né, a, o cruzamento nesse caso, né? Então, vou mostrar para vocês já já, tá? Mas, de uma maneira geral, tenta fazer assim. Vamos desmembrar o V e o R. Se você pega o V só, você tem Vzão, Vzão, com Vzinho, Vzinho. Então, se você fizer distributivo aqui, né? Quais são as possibilidades que você tem de cruzamento? Conversa comigo um pouco, porque eu já estou 25 minutos falando sozinho. Se eu cruzo Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho, o que eu gero? Vezão, vezinho. Vzão, Vzinho, perfeito. Então, eu só tenho essa possibilidade. Se eu tenho só essa possibilidade, valeu, Isa. Eu tenho, então, aqui embaixo o resultado Vzão, Vzinho. Não tem outra possibilidade. Assim como Rzão, Rzão com Rzinho, Rzinho. Então, se você cruza Rzão, Rzão com Rzinho, Rzinho, só existe uma possibilidade também, que foi igual para V. Só que aqui no caso, como é R, Rzão, Rzinho. Então, você tem Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Repara comigo, se eu sou Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, quantos tipos de V eu posso passar? Quantos tipos de alelos diferentes para V eu consigo passar? Estou esperando, tá? Ninguém? Se eu sou Vzão, Vzão, concorda comigo que eu só posso ter uma possibilidade? É o V, Vzão? Porque, por exemplo, se eu for Vzão, Vzinho, quantos tipos de gameta eu posso dar para V? Dois. Eu posso dar ou Vzão ou Vzinho. Aqui no caso do Vzão, Vzão, eu só posso dar o quê? Vzão. Só que eu dou metade de mim para o meu filho, lembra? Então, 50% do meu corpo, né, geneticamente dizendo, é passado para o meu filho. Então, nós temos 46 cromossomos. Lembra disso? Que, na verdade, são 23 pares. Então, eu vou passar uma unidade de cada par para o meu filho. Pensa que esses 23 pares são formados por letras do alfabeto. Então, eu tenho o par A, eu tenho o par B, né? Azão, Azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão, Dzão, Dzão, Ezinho, Ezão, Ezão, Ezinho, Fzão, Fzinho, enfim, não importa. Então, eu tenho lá o meu alfabeto. E dessas letras duplicadas, eu vou passar uma letra para o meu filho. Então, eu vou passar do meu Azão, Azão, um A. Eu vou passar do meu Bzão, Bzão, um B. Eu vou passar do meu Czão, Czão, um C. Do Dzão, Dzinho, eu vou passar um dos dois. Ou o Dzão ou o Dzinho. Mas eu vou passar sempre uma letra. Porque eu vou passar metade de mim, 50% para esse filho. Então, se eu sou Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, eu tenho que passar um V e eu tenho que passar um R. Então, os tipos de gameta que esse cara pode formar aqui, né, o Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, é o Vzão, Rzão. E os tipos de gameta que o Vzão, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho pode formar é o Vzinho, porque ele só tem Vzinho, Vzinho, então não tem outro tipo de V, não tem um Vzão. E Rzinho, Rzinho só pode passar Rzinho, porque ele não tem Rzão, então ele só tem um tipo de gameta. Então, se você só tem um tipo de gameta daqui e um tipo de gameta de lá, quando você junta os dois, a única possibilidade que dá é essa daqui, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, é assim que se faz um cruzamento com mais de um gene, né? É que você tem o gene V
e você tem um gene R. Lembrando que gene é aquela parte do DNA que vai gerar uma característica. Então, aqui eu tenho a característica da cor da ervilha, então é um gene V, e eu tenho aqui uma característica que vai gerar a textura da ervilha, que no caso é o gene R. Então, você acaba encontrando esses genes, né? Eu tenho duplo gene aqui, aonde eles vão passar cada um alelo desse gene para formar essas duas variáveis aqui e juntar e formar um novo indivíduo, que é o Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, essa é a primeira etapa da segunda lei de Mendel. Lembra que na primeira lei, na segunda lei, perdão, né? Lembra que na primeira lei aconteceu a mesma coisa. Eu peguei um puro, cruzei, e agora a segunda etapa do experimento é fazer o quê? Cruzar esse cara, esse resultado aqui, a geração F1, com outro igual, ou seja, autofecundar esse daqui. Então a ideia agora é você autofecundar e ver as proporções, que é o que acontece no próximo slide. Então aqui está o segredo da segunda lei, tá? Que é quando você pega aquele duplo heterozigoto e faz a autofecundação. Como é que eu faço isso, cara? Assim, bom, pega o cara, é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Quais são as possibilidades de gameta que esse cara pode formar? Você já entendeu aqui, né? Quais são as possibilidades de gameta que esse pode formar? Ele é Vzão, Vzão, só pode dar o Vzão. Ele é Rzão, Rzão, só pode dar o Rzão. Então, o único gameta que ele pode formar é esse. Só que o duplo heterozigoto não, né? Porque ele é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, relacionado a V, ele pode dar tanto Vzão quanto ele pode dar Vzinho. Em relação a R, ele pode dar tanto a Rzão quanto a Rzinho. Só que ele não é doado sozinho, né? É doado um, um gene, né? Um alelo de um gene com um alelo do outro gene. Então, quais são as possibilidades de gametas que você pode formar aqui? Você pode formar Vzão, Rzão, é um gameta, né? 50%, é uma possibilidade. Você pode doar o Vzão e o Rzinho, é uma outra possibilidade de gameta que você pode gerar. Você pode doar Vzinho, Rzão, né? E aqui você vai falar assim, mas o minúsculo veio antes do maiúsculo, é porque a gente está colocando primeiro a letra V e depois a letra R, tá? Então, isso permanece igual. E a última possibilidade é o Vzinho e o Rzinho. Então, a gente tem 4 possibilidades aqui. Isso, digamos que seja a ervilha materna. Como isso é uma autofecundação, né? Então, eu estou cruzando ela com ela mesma, a porção feminina dela com a porção masculina dela. Então, o genótipo do pai é o mesmo que da mãe, né? Porque o pai e a mãe são iguais, né? Fazem parte de um mesmo ser. Então, do lado de lá, a gente vai ter as mesmas possibilidades de gametas. E é assim que a gente vai montar o quadro de Punnett, né? Então, o que eu vou fazer agora? Somar. Então, esse gameta com esse gameta vai dar o quê? Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Tá aqui. Agora eu vou fazer esse gameta com esse daqui. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. E aí eu vou fazer isso para todas elas, tá? Não vou perder esse tempo com vocês aqui, porque não há necessidade, tá? O que importa, real aqui, pois você pode fazer o quadro de Punnett para experimentar, para ver se vai dar tudo certinho. Mas o que nós importa nesse momento é ver qual é a proporção fenotípica e a proporção genotípica da segunda lei de Mendel. Lembrando que, qual era a proporção fenotípica da primeira lei? Alguém lembra? 3:1. Boa, Sara, arrasou. 3:1. 3 amarelas para uma verde. E qual era o genótipo? Lembra da proporção? 1, 2 e 1. 1, 2, 1. Perfeito. Então, aqui, a gente vai ter a seguinte proporção. Repara aqui comigo, ó. A gente vai ter 9 sementes, né? Ou seja, ervilhas amarelas lisas. Lembrando que eu estou estudando duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, eu tenho 9
amarelas lisas, estão aqui, formando um triângulo. Eu tenho 3 amarelas rugosas, também formam um triângulozinho aqui. Beleza? Tenho 3 sementes verdes lisas, também formando um triângulozinho aqui. E tenho uma semente verde rugosa. Então, a proporção fenotípica, porque é o resultado da expressão do genótipo, é 9 para 3 para 3 para 1. Beleza? Essa é a proporção fenotípica. Lembrando que, qual é o total de ervilhas, né, que eu tenho aqui de possibilidade de ervilhas? Basta você cruzar esse treco. Vou cruzar fazer o cruzamento aqui, a multiplicação, né? Então eu tenho nas colunas, está invertido, mas digamos que seja coluna. Então eu tenho 4 possibilidades, com 4 possibilidades, e tal, o total de possibilidades é 16, né? É só multiplicar aqui coluna por linha. Então, 4 vezes 4, 16 possibilidades. Então, das 16, 9 são amarelas lisas, 3 são amarelas rugosas, 3 são verdes lisas e uma verde rugosa. Então, cai muito vestibular, né? Cobrando de vocês qual é a proporção fenotípica e genotípica das duas leis. Ou ele fala que uma população de 1.200 ratos, seguindo as proporções da segunda lei de Mendel, tem coloração do pelo tal e rabo de determinada forma, lá, sei lá, grande, pequeno, enfim. E aí fala que segue as leis de Mendel. E ele cruza 2 ratos falando sobre essas características. E pergunta qual é a quantidade de ratos nessa população que seja duplo homozigoto recessivo. Então você sabe que nessa proporção, né, dessa população toda, então só um, né, que no caso dos 16, vai ter essa, ou seja, 1 sobre 16 vai ser dessa maneira que você quer. Então, é uma maneira mais rápida de você fazer o exercício se você souber qual é a proporção, tá? Seguindo as leis. Se for uma variação das leis, aí não serve você usar a primeira e segunda lei de Mendel. Mas se ele disser no exercício que segue as proporções de Mendel, você pode utilizar de cara a proporção para poder tirar daquele montante lá, digamos que tem uma população de 10.000 ratos. Você pode tirar dessa proporção das leis de Mendel a quantidade que você quer, porque vai seguir o mesmo padrão. Então, isso é a segunda lei. Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Mas isso só funciona se os dois forem heterozigotos, né? Isso, se ele seguir as mesmas etapas ali da segunda lei, só se for Ah, assim. tá, tá. Tá Não bom. adianta se eu falar no exercício que eu estou cruzando um rato heterozigoto, duplo heterozigoto, com um rato duplo homozigoto. Aí não adianta, Tá bom, tá bom. Obrigada. beleza? Muito bem. Bom, então aqui são as hipóteses, né, em relação ao que o Mendel estudou. Então, a gente chama isso de lei de segregação independente. Para quê? Para provar, né, que um gene ele não depende necessariamente quando a dominância é completa, ou seja, quando é sim e não, né, tipo, você não tem mistura, não tem uma variação ali, uma interação gênica, um gene não vai alterar na expressividade do outro. Então, ser amarelo ou liso não interfere em ser rugoso ou liso. Ou ser amarelo ou verde não vai interferir na minha condição de ser liso ou rugoso. Essa é a ideia, tá? Então, é basicamente o que ele está trazendo aqui. Ele está trazendo também, né, nas hipóteses, tipos de gameta que um duplo heterozigoto pode formar. Então, um cara que é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho pode gerar 4 tipos de gameta. Isso também é uma questão que uma hora ou outra cai. Então, ele fala assim, eu vou até colocar aqui, tipo, digamos que você tenha Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Czinho,
Czinho, Czinho, Dzão, Dzão. Quantas possibilidades de gametas você pode formar aqui? Isso é um exercício que costuma cair. Conseguiriam fazer isso? De boa. Porque, ó, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho tem esses tipos de gameta. E se fosse isso aqui? Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Czinho, Czinho, Dzão, Dzão. Quantos tipos de gameta eu posso formar com esse cara? Bom, vamos lá, vamos fazer então. Azão, Azinho, quantos tipos de gameta eu posso formar? Eu posso formar ou A, concorda? Ou posso formar o Azinho. Para B, não tem muita variação, né? Porque eu só tenho B. Bzão, eu não tenho Bzinho. Czinho também não tem diferença, porque só tem Czinho. E Dzão a mesma coisa. Opa. Então, quantos gametas eu posso formar desse cara? Dois tipos. Se você tentar fazer outra combinação aqui com as letras, você não vai encontrar, só vai encontrar duas mesmo. Tá? Então, é, é isso. Então, existe uma fórmula para poder ajudar a fazer isso daqui. Eu já vou mostrar para vocês como é que funciona essa questão da utilização da fórmula. Bom, tá aqui então a tal da fórmula que eu falei, né? Digamos que cai na sua prova esse genótipo aqui, ó. Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Czão, Czão, Dzinho, Dzinho, Ezão, Ezinho, Fzão, Fzão, Gzão, Gzinho, Hzinho, Hzinho, Izão, Izinho. Tenso, né? Tenso. Então eu tenho um genótipo imenso ali. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Quantos genes eu tenho nesse genótipo? Dá para identificar? Se sim, quantos? Meninos, vocês estão vivos aí? O gene é por cada letra, né? Perfeito, Sara. Então, quantos genes eu tenho? 9. Eu tenho Achei que eu tinha 9. A, B, C, D, E, F, G, Ah, H. 8. I, não é isso? Aham. Então, eu tenho 9 genes. Uhum. Beleza? Esses genes são formados cada um por 2 alelos. Então, para o gene A, 2 alelos. Ó, então, um total de alelos eu tenho 18, concorda? Sim. A pergunta que eu quero fazer agora. Quantos genes heterozigóticos eu tenho? Lembrando que heterozigoto é quando eu tenho uma letra maiúscula e uma minúscula, né? Uma dominante e uma recessiva. Então, o A é uma heterozigota. O E é uma heterozigota. O G é uma heterozigota. E o I é uma heterozigota. Então, eu tenho 3 heterozigóticos. Não é isso? Ou tem um que passou batido? Porque aqui embaixo está falando que tem 4. A, E, GI. G e I. Perdão, tem 4, tá certo? Então, tem 4 genes heterozigóticos. Como é que eu faço para descobrir quantos gametas diferentes esse genótipo pode gerar? É só você colocar nessa fórmula 2 elevado a n, onde n foi o que eu acabei de falar, né? É o número de genes heterozigóticos, genótipo que você está estudando. Então, nesse caso aqui, a gente estudou que tem 4 genes heterozigóticos. Então, meu n é igual a 4. Então, 2 elevado a 4 vai ser o número de tipo de gameta que eu posso formar. Vamos ver se bate isso certinho na segunda lei de Mendel. Esse cara aqui, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, ele pode formar 4 tipos de gameta. Você já sabe.
Mas quantos genes heterozigóticos ele tem? Concorda que são 2? Então, se é 2, é 2 elevado a n, que n, no caso, é 2. Então, 2 elevado ao quadrado é igual a 4. E está aqui justamente. 1, 2, 3, 4. Então, a importância de você saber quantos tipos de gametas um cara pode formar é para você saber, na hora de você montar o quadro de Punnett, quantos tipos esse cara vai poder formar ali para você montar o quadro. Aí, se eu tenho 4 possibilidades desse lado e 4 possibilidades desse lado, é só você multiplicar um pelo outro para saber a quantidade total de tipos de filhos. Ou seja, nesse cruzamento aqui, 4 vezes 4, 16 possibilidades. Se fosse nesse caso aqui, eu tenho, né, 16 tipos de gameta. Se eu cruzo um cara desse, né, com um parceiro que também seja igual, então é 16 tipos com 16 tipos. Então, se você multiplicar 16 vezes 16, você vai ver a possibilidade de filhos desse cruzamento. Tá? E aí pode ser que ele te pergunte isso, você não vai ficar fazendo quadro de Punnett, perdendo tempo. Então, se eu quero saber só é a quantidade de possibilidades, joga na fórmula, faz direto e já sabe o resultado. Então, aqui ele colocou alguns exemplos, né? Tipo, azão, azinho, bezão, bezão. Que tipo de gameta esse cara pode formar? Bom, ele pode formar azão, bezão ou azinho, bezão. Aqui embaixo, ele pode formar azão, bezinho ou azinho, bezinho. Aqui embaixo, ele pode formar azão, bezão ou azinho, bezinho. Oh, perdão. Ele pode formar azão, bezão, azinho, bezão. Pode formar azão, bezão ou azão, bezinho. 4. E aqui embaixo ele pode formar azão, bezão, cezão, azão, bezão, cezinho, azinho, bezão, cezão, azinho, bezão, cezinho. Então, são os tipos de gameta. Eu poderia fazer o quê? Olhar o número de heterozigóticos. Aqui tem quantos heterozigóticos? 1. Então, 2 elevado a 1 é 2. Tá aqui, ó. 1, 2. Se você não quiser saber, não precisa saber quem são os tipos, é só o valor, a quantidade, então, joga na fórmula. Aqui é a mesma coisa. Tem um heterozigótico, então um heterozigótico, então 2 elevado a 1, duas possibilidades, tá aqui. Aqui eu tenho 2 heterozigóticos, então é 2 elevado a 2. Então aqui eu tenho que ter 4 resultados. Quantos heterozigóticos eu tenho? Também tenho 2 heterozigóticos. Então, 2 elevado a 2 também tem 4. Então, 4 possibilidades. Então é isso. Então, olha só. Aqui tem alguns exercícios sobre isso. Fazer um aqui só para a gente poder não ficar muito solto. É uma espécie de planta de cor amarela de semente, de cor. A cor amarela da semente é dominante sobre a verde, enquanto a textura lisa da casca da semente é dominante sobre a rugosa. Isso daí a gente já aprendeu, né? Da autofecundação de uma planta de híbrida, ele está falando o quê? A Vzão Vzinho e a Rzão Rzinho, né? Foram obtidas 800 plantas. Pergunta-se, qual o número esperado de plantas com sementes verdes rugosas? Então, o que você vai fazer? Você quer a Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, né? Aquela dupla heterozigoto. Então, você vai ver, o total que você tem aí é 800. Então, o que eu quero é saber qual é a quantidade de verdes rugosas que eu vou ter no experimento. Basta você fazer o quê? Como é que eu faço isso daí? Alguém... Vê se alguém conseguiu pegar. Eu faço por regra de 3. Como assim? Tipo, 16 está para 800, assim como um está para X. Se você usar essa maneira, você consegue chegar por causa da proporção. Foi isso que eu falei sobre os exercícios que trazem informações de cruzamento e seguindo o mesmo experimento que o Mendel fez.
Então, eu tenho uma população de rato de 2.000 ratos. Para fazer a regra de 3, você vai achar a quantidade, porque segue a mesma proporção. Tá? E depois ele pergunta, qual o número esperado de plantas com semente amarela? Mesma coisa, só que ao invés de você colocar ali, você quer 1/16, você vai colocar a proporção relacionada à semente amarela. Quais são as possibilidades de semente amarela? Tem que voltar aqui no quadro de Punnett e ver quais são as possibilidades de amarela. Então, ele perguntou amarelo, só amarela? Não, né? É amarelo alguma coisa. Não, ele quer só amarela. Então, no caso de ser amarela, você tem que contar 9 possibilidades das 16, né? E mais 3, porque aqui também é amarelo, né? Então ele não quer saber se é liso ou rugoso, ele quer saber a proporção de ser amarelo, que pode ser amarelo liso ou pode ser amarelo rugoso. Então, no total, você tem aqui 12 das 16. Então, você vai fazer a mesma regra de 3, só que agora levando em consideração as 12 das 16, a proporção de 12 por 16. E aí a gente vai achar o resultado. Beleza? Então, esse é um exemplo. Eu não queria matar todas, para vocês conseguirem chegar nos resultados. Essa daqui é mais simples. Aqui é falando sobre os gametas, que a gente acabou de fazer vários aqui exemplos. Aqui é a mesma coisa, de proporção. E aqui também falando sobre proporção genotípica. Então, se alguém tiver alguma dúvida, é só falar comigo, porque eu quero ainda falar sobre interação gênica. Lembrando que a bio2 a gente fala. Eu vi uma questão da prova da UERJ que era sobre genética associada a Mendel e falava de equilíbrio de Hardy-Weinberg. Aí não é genética, aí é genética de populações. É outra matéria, tá? A gente vai estudar isso em ecologia. É para você estudar o seguinte: qual é a quantidade de genótipos numa população? Então, explica para mim por que na África, sei lá, em 1500, na África você tinha muito mais negros do que brancos. Explica para mim por que na Europa, na França, hoje, você vê muito mais pessoas negras do que brancas. Pelo menos em Paris você vê isso. Mas antigamente você não via isso. Você via muitas pessoas brancas e poucas negras. E aí eu quero estudar por que houve essa mudança ao longo do tempo. Por que na Europa a quantidade de pessoas negras, da população negra aumentou e a europeia diminuiu? Óbvio, globalização, etc. Mas assim, a gente vai estudar para a genética de populações, o Hardenberg, é uma teoria, na prática, isso é muito difícil de fazer, mas ainda cai no vestibular, então a gente ainda ensina, que é mostrar para a pessoa assim, vamos projetar uma população perfeita, né, onde não tenha migração, onde não tenha exclusão de parceiros sexuais. E aí eu quero saber como é que isso daqui a 50 anos vai estar. Então eu quero saber que no Brasil, qual vai ser a quantidade de pessoas brancas, negras e morenas, mulatas, né? Tipo, daqui a 50 anos. Então isso é genética de populações. Ele não se interessa, Milena, em entender as características que é passada do seu pai para sua mãe, né, na sua família, né, individualmente dizendo. Ele quer saber nos grupos. Então, por que uma população inteira tem mais um tipo de alelo do que outro? Isso é legal estudar em Ards e Weinberg, mas não está inserido nesse espaço aqui, tá? É genética, mas não está inserido nesse espaço de hereditariedade direta. Ele está inserido na parte de hereditariedade coletiva. Então, a gente vai explicar isso em um outro momento, falando sobre ecologia. Beleza? Entendi, porque ele associava a Mendel, aí eu achei que tinha alguma coisa relacionada a essa. Tá bom, então. Ele pode falar do Mendel porque é genética, né? Então, ele provavelmente não. Ele vai seguir os mesmos padrões. Só que não é para estudar a hereditariedade direta, né? Ou seja, individualmente. Por isso, não cabe aqui. Agora, se você quiser mandar a questão, eu posso falar da perspectiva do Mendel e não do Hardenberg, para que isso fique um pouco mais claro para você. Tá bom? Beleza, então. Obrigada. Nada. Muito bem. Cara, alguém tem alguma dúvida?
que agora a gente vai para interações gênicas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que você tem que entender tudo que eu falei até agora para que a gente continue. Beleza? Vocês estão muito quietinhos. Eu nunca vi uma turma tão quieta na minha vida. Isso é bom. Isso é diferente. Então, vamos lá. O pessoal que está conversando comigo aí, por favor, continue. Tainá, você está viva? Tô sim. Tá com vozinha de sono igual a Sara tava também. Errei? Hoje tá difícil, né? Feriado, né, Tainá? Sim, quebra o cidadão, né? Bom, não está mais aqui. Caio, tudo bem por aí? Gabi, Isa. Tudo bem. Show. Alguém aceita um chá aí? Bom, vamos nessa. Interação gênica. O nome já diz, né? É quando agora a gente vai... Até então a gente não tinha interação entre genes, né? O Mendel disse pra gente, ele na segunda, acabou de dizer pra gente na segunda lei dele, que não existe uma maneira geral, né, nas plantas não existe interação entre genes. Eles se agregam individualmente. Então, a cor da semente, ela é independente da textura da semente. Então, galera, aqui nesse caso a gente vai ver outras características, só que um gene vai, sim, influenciar, né, na expressividade de outro gene. Então, é uma coisa meio que condicional, tá? E aí, tem um exemplo aqui para você ver. Então, eu tenho um par de cromossomos aqui, com o loco gênico A, do gene A. Eu tenho aqui um outro par de cromossomos aqui, um gene B. E aí, repara que, tipo, para você ter um caráter X, né, sei lá, cor dos olhos, eu tenho que ter um alelo específico A com um alelo específico B, e a união deles é que vai gerar essa característica. Então, eu dependo do outro gene para poder expressar essa característica. Então, a gente vai começar a colocar aqui o nome aos bois para que vocês entendam esse treco da interação gênica. Então, isso costuma cair muito aqui, ó, com os tipos de cristas de galinha, porque há uma característica que funciona através da interação gênica, né? Então, a gente tem alguns tipos de cristas de galinha. Não sei se vocês sabiam disso, né? A gente tem aqui uma crista chamada de crista rosa. A gente tem as cristas ervilha. A gente tem a crista simples. A gente tem a crista norte. Então, para você ter uma crista, né, rosa, o teu genótipo tem que ser necessariamente Rzão, alguma coisa. Então pode ser Rzão, 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 Rzinho, não importa, mas tem que ter o dominante. Lembrando que R é de rosa ali, né? E Ezinho, Ezinho. O Ezinho seria de ervilha, tá? No caso da crista ervilha, qual é a condição? Você tem que ser Rzinho, Rzinho e Ezão alguma coisa. Lembrando que o Ezão é de ervilha. Se você não tiver dominante nem para rosa nem para ervilha, a tua crista é simples. Se você tiver dominante tanto para rosa quanto para ervilha, a tua crista é uma outra crista chamada de nós. Então, se for Rzão com Ezinhos, rosa. Se for Ezão com Rzinhos, ervilha. Se não for, não tiver nem Rzão nem Ezão, for duplo homozigoto recessivo, você vai ser simples, né? Vai ter crista simples. E se tiver um dominante de cada um deles, de cada gene,
nós. Então, isso é uma interação, né? Porque eu dependo da condição dos dois genes para ter um fenótipo específico. Então, isso é uma interação gênica. Ou seja, um depende do outro. Para eu ter uma crista nós, eu tenho que ser Rzão e Ezão. Eu não posso ser só Rzão. Porque se eu for só Rzão, eu tendo a ser ervilha. Ou, perdão, eu tendo a ser rosa. Né? Se eu for só Ezão, aí sim. Aí eu tendo a ser ervilha. Né? Então, ou se eu for duplo homozigoto recessivo, eu não sou nem uma coisa nem outra, eu sou simples. Então, por isso a gente chama isso de interação gênica. Então, aqui a gente tem os fenótipos e os possíveis genótipos. Repara que aqui tem mais possibilidades, porque, por exemplo, essa ervilha tem que ser azão alguma coisa, né? Aí, se alguma coisa pode ser ou um outro azão ou um ezinho. Por isso tem dois tipos aqui. No caso da rosa, a mesma coisa. O segundo R pode ser tanto Rzão quanto Rzinho, porque basta um dominante. Tem duas possibilidades. A nós, né, que é quando você tem um Rzão e o outro R, um Ezão e um Rzão, mas os outros pode ser qualquer coisa, então tem mais possibilidades. E o simples, que é o duplo homozigoto recessivo, que só tem uma possibilidade. Ficou alguma dúvida aqui na interação gênica simples? Bom, aqui só um exemplo, então, né, de como é que seria a transmissão dessa característica através dessa interação. Então, aqui a gente colocou os tipos, né, de crista e a gente cruzou, igual o Mendel faria, só para saber as proporções. Então, você pegou uma pura simples, uma pura homozigota recessiva, uma pura, né, pura homozigota é redundante, tá? Então, assim, você pegou uma homozigota recessiva, uma homozigota dominante. Cruzou. A gente sabe que quando cruza dois puros, a gente tem 100% de heterozigoto, né? Então, gerou esse cara aqui, que é o duplo heterozigoto. Quando você intercruza, né, ou autofecunda, tanto faz, a proporção que a gente achou aqui foi a seguinte: 16 avos, né? Vai ser nós. 3 16 avos vai ser ervilha. Rosa, mesma proporção, e simples 1 para 16. Então, aqui nesse caso específico, seguiu as proporções do Mendel. Porém, não serão todas as interações gênicas que vão seguir os mesmos padrões. Tá? Então, nesse caso, da interação simples, seguiu. Então, segundo exemplo de interação simples. Então, aqui, repara uma coisa. Se uma prova trouxer para você um exemplo que não tenha sido dado aqui na aula, não é para você ficar desesperado, tá? Por quê? A ideia aqui não é você focar no exemplo, decorar. Né? Porque se você pega esse exemplo da galinha e decora, pô, fica fácil. E cai várias questões de interações simples, falando sobre crista de galinha. Agora, forma do fruto da abóbora, eu já não vi cair em prova. Então eu tô falando, mas eu não lembro de ter visto isso em prova. Mas digamos que ele traga aí uma questão nova sobre um novo exemplo, que não tenha sido dado em aula. Pô, e aí, eu vou ficar desesperado? Não. Você só precisa saber que vai seguir a mesma ideia que você viu nos outros. Ele vai ter que te falar quais são os fenótipos, os genótipos, e você vai fazer o cruzamento normal para entender como é que seria ali, para identificar, né, quais são as possibilidades de cada fenótipo. É isso. Então, por exemplo, aqui, você tem uma forma de abóbora discoide, ou seja, em forma de discos, né, que tem que ter dois genes, tem que ter um alelo dominante em cada gene. Então, você está vendo ali um Azão e um Bzão. Então, ele só funciona, ele só se forma no formato discoide se for Azão Bzão.
né? Para ser esférico, reparem, ele precisa de um Azão ou de um Bzão. Então ele tem que ter um dominante dependente do gênio. E para ser alongado, ele não tem que ter dominante nenhum. Tá? Então é isso que ele está mostrando. Bom, aí cruza-se os puros, né? Então você tem um puro ali esférico, você tem um puro com outro gene, né? Ou seja, eu tenho um azão, azão, bezinho, bezinho, eu tenho um azinho, azinho, bezão, bezão. Então, eu tenho os dois tipos ali de pureza. E cruzo os dois. Quando você cruza os dois, você vai chegar no tal do duplo heterozigoto. E vai autocruzar ele. Ou seja, estou fazendo a mesma coisa que eu fiz nos anteriores. Agora, repara no F2. Aqui, você só tem 3 possibilidades. Quer ser discoide, esférico e alongado. Então, se você só tem 3 possibilidades, você não vai encontrar a mesma proporção que o Mendel, né? Porque lá nas proporções mendelianas, você tinha 4 possibilidades. Por isso era 9, 3, 3, 6, 1. Aqui, no caso, a esférica, ela tem uma dupla possibilidade. Então, você meio que soma um com a outra, né? Então, eu tenho 9 para 6, que no caso ali seriam de 3 e 3, para 1. Mas continuou com a mesma ideia que a gente viu da questão do galo. Só mudou o exemplo e as possibilidades fenotípicas para o formato da abóbora, né? Então, uma galinha lá, ela tem 4 tipos de crista de 4 tipos de crista. Aqui na abóbora eu tenho 3 formatos. Então, essa é a única variação. Digam aí se isso ficou tranquilo, se não ficou, para eu poder ir para epitasia. Tem um exercício aqui atrás, enquanto o pessoal fala, para que você, justamente sobre a abóbora, tá? Você tentar fazer, e aí depois eu passo o gabarito para vocês. Então, depois da aula, se quiserem, antes de pegar os materiais, né, que são questões mais elaboradas, esses exercícios que eu trago para vocês nos slides, só para ficar bem claro, eles são exercícios que, assim, é para você ver se você está entendendo a matéria. Essa é a ideia. Então, o ideal é que você pegue e faça o exercício, tipo, após a aula, ou algum momento antes que você esqueça, né? Dê tempo de esquecer do conteúdo da matéria. Então, pegue e fixe o conteúdo fazendo esse exercício. Bom, fez o exercício, conseguiu fazer? Pô, beleza. Eu acho que eu estou entendendo o conteúdo, então agora eu já posso pegar minha lista de exercícios lá do JLMed e tentar fazer todos os exercícios que estão lá. Agora, se você já está tendo dificuldade nesses exercícios aqui do slide, é interessante rever a matéria. Se não estiver entendendo, pode me procurar. E aí depois você passa para as listas de exercícios, porque nas listas de exercícios são aquelas que vêm com exercícios de vestibular. Então, assim, tem um nível de dificuldade maior. Esses dos slides é mais simples, assim, é mais para poder fixar mesmo o conteúdo. Beleza? Para quem chegou depois, esse slide já está lá no WhatsApp, tá? Não sei se vocês viram, então é só pegar. E nesse material, só para vocês não se perderem aí, estou no slide 24, depois eu volto. Ele começa falando de segunda lei de Mendel. E, na verdade, a gente já tinha falado naquele primeiro material que eu mandei para vocês, que tinha primeira e segunda lei. Então, eu tenho material com primeira e segunda lei, e eu tenho material com segunda lei e interações. É porque a aula de interações, ela requer muito conhecimento de segunda lei. Então, eu não tenho material só para interações. Eu tenho material para interações, mostrando, né, revisando segunda lei de Mendel. Então, eu trabalhei segunda lei pelo primeiro slide, primeira e segunda lei, só para poder terminar aquele material todo.
Então, você pode ter feito o caderno por lá, não tem problema nenhum. E essa parte aqui de segunda lei é mais uma revisão, tá? Uma revisão para quê? Para que a gente chegue lá embaixo, né? No slide, sei lá qual, que eu não lembro agora de cabeça. Tem uns exercícios aqui de segunda lei que são diferentes da primeira aula, então se você quiser repetir, né, fazer exercícios aqui sobre segunda lei também tem. E aí a gente cai em interação gênica no slide 14, né, para você ver, a maior parte é interação. E a gente está agora no slide 24. Então a gente vai para epistasia. Epistasia é um tema que cai, assim, consideravelmente, quando se trata de genética e variações das leis de Mendel. E o que é uma epistasia? É quando um gene inibe outro, tá? Então, quando um gene inibir outro, eu vou falar que esse gene é epistático. É isso. E se eu estou sendo o gene inibido, eu vou me auto-intitular de hipostático. Então, digamos assim, eu tenho um gene Azão, Azinho, Bzinho, Vzinho. Aí, digamos que o Azão, ele seja um alelo epistático. Então, ele inibe o Bzinho. É isso que vai acontecer. Logo, o Bzinho é o hipostático. Só que toma cuidado, para você não achar que sempre é o dominante, né, a letra maiúscula, que causa epistasia. A gente tem tanto a epistasia dominante, que é essa que eu acabei de falar, como a gente também tem a epistasia recessiva. Poderia ser tipo assim, o mesmo exemplo, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Só que o Bzinho inibir o Azão. Existe isso. Então, a gente vai entrar aqui em alguns casos sobre isso. Um delas é sobre a plumagem das galinhas. Então, a gente tem aqui, ó, galinhas que têm plumagem colorida, galinhas que têm plumagem branca. Então, para a galinha ser colorida, o genótipo dela tem que ser Czão, Czão, ou Czão, Czinho, Izinho, Izinho. E para ser branco, você pode ser Czão, Czão, Izão, Izão, Czão, Czão, Izão, Izinho, Czão, Czinho, Izão, Izão, Czão, Czinho, Izão, Izinho, Czinho, Czinho, Izão, Izão, Czinho, Czinho, Izão, Izinho, ou Czinho, Czinho, Izinho, Izinho. Então ele está falando aqui embaixo que é uma epistasia dominante, que o gene epistático é o dominante, que o gene hipostático é o recessivo, mas eu podia apagar isso aqui. Eu não precisava dessa informação. Isso aqui é um rascunho. Por quê? Olha para cá. Você está vendo que para ser colorido, o gene I é recessivo e que o C, ele sempre tem um dominante, né? Então, provavelmente esse C é de colorido, e ele é colorido porque você tem dominante. Tanto é, se você olhar aqui embaixo, ó, Czinho, Czinho, Izinho, Izinho, é branco. Porque você não teve o alelo colorido do dominante. Então ele é branco normal aqui, não foi por inibição de ninguém. Agora, se você pega aqui, ó, Czão, Czão, Izão, Izão, no caso anterior ele era colorido. Agora, quando o Izinho deixou de ser Izinho e passou a ser Izão, ele já não é mais colorido, ele é branco. E o C não alterou nada, o que alterou foi o I. Então, o Izão, né, ou seja, o I dominante, ele está inibindo a expressividade de cor da plumagem da galinha. Então, isso aqui é uma epistasia dominante, porque o Izão está inibindo o Czão. Do lado, o Izão está inibindo o Czão. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Agora, aonde tem Czinho, tem inibição? Tem, porque tem o Izão. Mas ele está inibindo uma coisa que não tem, né? Porque assim, o cara ele já é Czinho, ele já é branco.
Então, o isão aqui do lado que está inibindo a coloração, ele meio que está ali inibindo nada, né? Porque eu já sou branco, a minha característica já é branca, mas ainda assim entra como possibilidade de um processo epistático, porque mesmo que ele fosse cisão, o isão não ia deixar, né? Ele ia impedir a expressividade da cor. Então, isso é epistasia. Então, assim, quem é o gene epistático aqui nesse exemplo? É o isão. Quem é o gene hipostático? O C, né? Então, isso é um exemplo de epistasia dominante. Dúvidas? Não? Então, tem um exercíciozinho aqui, com a mesma imagem. Tem que tirar só essa imagem do lugar depois, mas vocês podem editar isso, então dá para ver. E aqui um caso de epistasia recessiva. Também cai bastante. Diferenciar a epistasia dominante e recessiva é uma parada que cai bastante em provas objetivas, não é nem uma parada cobrada muito e discursiva, não, sabe? Tipo aquela questão brabona. Geralmente cai uma questão normal dessa, assim, tipo, que a gente está falando aqui, para você identificar se é dominante, se é recessivo, a proporção, é basicamente isso. Até porque já é uma matéria que não é tão simples. Então, eles não colocam nada absurdo para não tornar a questão impossível. Posso ir para recessiva? Pode. Beleza. Então, a gente tem aqui a pelagem camundongos, né, que é o exemplo do recessivo, aonde para você ser um camundongo com cor preta, você tem que ter um alelo pesão. Para você ser pardo, você tem que ser recessivo pezinho, pezinho. Então, aqui o pesão pode ser pesão, 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 pezinho, né? Só que tem um outro gene, o gene D. E aí eu posso ter um gene Dzinho, Dzinho, que é epistático, ou seja, ele impede coloração, ou eu posso ser Dzão alguma coisa e de boa permite a manifestação da cor. Então essa é a ideia. Então o que que você fez ali? Primeiro contato, você pegou as puras, né? Pura para P, pura para D. Quando você pega pura para as duas, né? Então eu tenho um branco, pardo, puros e cruzo, a gente chega lá no duplo heterozigoto, como sempre fizemos, para seguir os mesmos passos lá do meio. E aí, na proporção, quando você intercruza eles, né, pegam dois iguaizinhos, que aqui no caso não tem como fazer autofecundação, né? Você está falando de camundongo, a gente vai ter a seguinte proporção: 9/16 avos vão ser pretos, brancos, 4/16 avos, porque está sendo inibido, tá? Aqui, ó, desenho, desenho, inibe. E pardos, 3/16 avos. Então, lembrando que o pardo, basta você ser pezinho, pezinho, e ter um desão ali para não ter epistasia, né? Para a epistasia não acontecer. Então, eu tenho a proporção de 9, 4, 4, 3. Então, isso é uma variação da lei de Mendel, tá? Porque você tem aqui um gene inibindo o outro. Porque um gene está interferindo na atividade do outro, na expressividade do outro. E aí, é uma imagem para mostrar justamente isso. Então, você tem lá o duplo heterozigoto cruzando com o outro duplo heterozigoto e mostrando ali a proporção de 9, né? Ratinhos pretos 4, com 5 9, isso. Aqui você tem 4 brancos, que foi por epistasia, e 3 pardos. Aí eu posso jogar isso numa prova e perguntar para vocês, tipo, um camundongo duplo heterozigoto, cruzou-se,
com outro camundongo com a mesma característica genotípica, e aí pede para você dizer qual seria o tipo de herança, né, gênica está envolvida no processo. Isso tem que dizer se isso aqui é uma dominância completa, que é o caso que a gente viu da ervilha, se isso segue os padrões da segunda lei, ou se isso é uma interação gênica simples, se isso é uma epistasia dominante, uma epistasia recessiva. E aí você vai ter que responder dessa maneira, entendendo aqui como é que funciona o processo do cruzamento. Bom, a gente tem aqui um outro exemplo de epistasia recessiva, cara, isso caiu no meu vestibular há muito tempo atrás. É o efeito de Bombaim. Sim, a gente vai ver na próxima aula o sistema B0 fator RH, que é bem simples. Mas assim, além do cara que é zero, né, porque não existe O, né? A gente fala, o cara é A, o cara é B, o cara é AB, né? O cara é O. O não tem, é zero. Mas existe um cara que ele não é zero, mas ele se comporta como. E a gente chama isso de efeito Bombaim, acontece numa região da África. Então, eu não dei nem a aula de sistema B0, e a gente ainda ia passar por essa etapa aqui. Eu queria usar isso como uma brecha já, para a gente poder introduzir a sistemática. Então, assim, para você ter o grupo sanguíneo que você possui, existe uma substância precursora, tá? Que a gente não precisa entrar no mérito aqui. E um alelo Hzão, vai permitir a produção de uma enzima Hzão. Esse Hzão, essa enzima Hzão, ela vai pegar essa substância precursora e transformar num antígeno H. A gente vai ver na próxima aula que a gente tem na superfície da membrana das hemácias proteínas, tá? Se você tiver proteínas do tipo A, então seu sangue é A. Se você tiver proteínas na membrana dessa hemácia do tipo B, você vai ser B. Se você tiver das duas, você vai ser AB. Se você não tiver de nenhuma, aí você é zero, né? Que a gente chama vulgarmente de O. Então aqui ele está mostrando que esse antígeno ele pode, né, ser usado na especificidade de um alelo que a gente chama de Iazão, que é o que vai condicionar o grupo A. Aqui embaixo a mesma coisa para o grupo B. E tem um cara que não tem, né, esse alelo relativo ao antígeno Hzão. Então, ele permanece com esse Hzão, ele não se diferencia em nada, ele não se diferencia em A ou em B. Ele permanece aquele original, que é o Hzão, né? E aqui, nesse caso, é o O, né? Ou seja, é o zero. Então, eu tenho o sangue A, quando você for, cadê? Iazão, alguma coisa. Você tem o sangue B, quando você for IBzão, alguma coisa. Para ser AB, basta você ter Iazão e Bzão. Para ser zero, basta você ser puramente Izinho. Tá? Então, isso daqui é um caso normal, tradicional. Então, esses são os falsos, esses são os verdadeiros grupos sanguíneos. O falso O é quando você não tem essa substância precursora. Então, se você não tem a substância precursora, você pode até ter o alelo Iazão e Bzão, ou seja, você tem geneticamente a carga para ser A, ou para ser B, ou para ser AB, mas você não tem a substância precursora. Então, se você não tem a substância precursora porque você não tem o alelo Hzão, você é Hzinho, você não vai nem produzir o teu antígeno, ou seja, a proteína da tua membrana. Logo, você é um falso zero. Você não é um zero porque você se especializou nisso. Ou seja, porque você não tem o alelo para o A e nem para o B. É porque você não gerou nada. Então, isso a gente chama de efeito Bombaim.
Aí, cara, uma vez isso numa prova minha, acho que foi na UERJ específica, e depois eu vou procurar qual é o ano dela para vocês verem. Nunca mais eu vi falando sobre efeito de Bombaim. Então, aqui a gente tem os genótipos possíveis, né? Eu tenho um gene H que vai interferir no IAzão, aqui no caso vai ser do grupo A, o Hzão, no caso é uma epistasia recessiva, né? Então o Hzão, ele não, eu falei que interfere, mas na verdade ele não vai interferir em nada. Quem vai interferir é o Hzinho, e aí se você tiver um Hzinho do lado, não importa se você tem IAzão, se você tem IBzão, se você tem IAzão e IBzão, não importa, você vai ser um falso zero. Então, isso aqui é o que é importante do efeito de Bombaim para vocês saberem. Tá? E aqui, a gente já acabou tendo meio que uma aula de sistema B0. Depois eu vou falar de novo, para poder ficar uma coisa bem embasada na cabeça de vocês, mas através das interações gênicas você já aprende sistema B0. Porque sistema B0 é isso, é você ser ou A, ou B, ou AB, ou zero. Né? Isso são os fenótipos. Mas para você ser A, você tem que ter esses alelos aqui. Ou IAzão, Izinho, que é um heterozigoto, né? Ou ser homozigoto dominante, que é IAzão e IAzão. Para ser B, mesma coisa. Ou você é IBzão e Bzão, ou IBzão e Izinho, porque o IBzão domina o Izinho, e aí você continua sendo B. Para ser AB, só tem uma condição, ser IAzão e Bzão. Para ser zero, só tem uma condição, Izinho e Izinho. A não ser que você tenha um falso zero. Né? Se você tiver uma epistasia, aí você pode ser o falso zero, que é o efeito de Bombaim que acontece nessa região da África, que eu não lembro aonde é. Mas eu acho que é o nome do lugar, tá? Bombaim é uma região da África, se eu não me engano. Então, também é mais um caso aqui de epistasia recessiva, que pode cair em prova, como eu já falei, caiu na minha. Ficou alguma dúvida aqui? Na aula que vem eu vou falar, né, sobre sistema B0, sistema RH, sistema MN, então a gente vai falar bastante sobre sangue, mas de uma maneira geral, a gente vai entender depois como é que se faz a análise desse sangue, né, como é que se faz o teste desse sangue para você saber como é que eu descubro quem é A, quem é B, através dessa testagem de sangue, né? Então, a gente geralmente faz assim, põe anticorpos sobre o sangue, então você vai colocar aqui anticorpos, por exemplo, para o anti-Hzão, e esse anticorpo, se tiver Hzão aqui, ele vai reagir. Então, por exemplo, eu sou um zero verdadeiro. Então, quando eu colocar o anti-Hzão, se tiver o Hzão, ele aglutina, ou seja, ele vai pegar essas células, vai reagir com elas. Então, elas aglutinam, elas se reagrupam e ficam todas juntinhas. E aí você consegue ver que houve reação, logo eu sou um zero verdadeiro. Agora, se o cara é Hzinho, e você colocar um anticorpo para anti-Hzão, ele não vai reagir, né? Porque o anti-Hzão, ele só reage com Hzão. Só que se você for Hzinho, não vai ter reação nenhuma. Então você joga a gotinha ali, se não aglutinou, ou seja, se as células elas não reagiram, né, e aglutinar esse processo onde elas reagem e ficam num formato diferente, aí você pode dizer que esse sangue é de um cara que é falso zero. E aí na aula que vem eu vou mostrar para vocês como é que se faz isso para descobrir, né, o sangue A, B e a B também, e o zero. Tá? Por fim, a gente tem aqui a herança quantitativa, que é o seguinte, quanto mais alelos você tiver para uma característica, maior vai ser a expressividade dela. Então, por exemplo, dá uma olhada, para eu ser branco, eu sou Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Aí, para ser mulato claro, né, ou seja, ter um pouco mais de produção de melanina, basta você introduzir um alelo dominante. Então, eu tenho um alelo dominante aqui, tenho um alelo dominante aqui. Para ser um mulato médio, 2 alelos dominantes.
Para ser mulato escuro, mais um alelo dominante. E para ser negro, total dominante. Então, isso a gente chama de herança quantitativa. Serve para cor das coisas, né? Olho, cabelo e pele. Serve para tamanho. Serve para peso. Então, são características humanas aí, né? Que seguem esse mesmo padrão, que a gente chama de herança quantitativa. Que é o que não existe no Mendel, né? Lá na ervilha. Você não tem uma ervilha meio amarela, né? Meio verde. Não existe isso. Então, aqui a gente chama isso de herança quantitativa. E aqui, além da cor da pele, né? A gente sabe que tanto pele, cabelo e olhos, o que dá a cor é a melanina. É tudo igual, né? A mesma proteína, só que produzida, né? Estimulada por genes diferentes. Então, a gente tem aqui as tonalidades de cor de olhos, tá? E tem umas exceções e tal, mas a gente não vai entrar no caso das exceções, não. Então, basicamente, a única coisa que eu quero que vocês vejam é que isso aqui é uma herança quantitativa também. E assim a gente termina a segunda lei e variações dessa segunda lei. Ficou alguma dúvida? Não. Então, por favor, depois, com calma, né? Façam os exercícios tanto desse material, dos slides, assim como do outro. E, posteriormente, né? Essa é uma indicação, uma sugestão minha. Entrem nos materiais que a gente produziu pela apostila de vocês, tá? E qualquer coisa, estarei à disposição para tirar dúvidas de vocês. Fiquem à vontade. Tá? Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, restante de feriado. E é isso. Tá bom? Terminou exatamente aí na hora. Depois, como eu já falei, vou tirar um dia para a gente poder fazer alguns exercícios de cada um. Beleza? Então é isso, galera. Um beijo para vocês e até mais.